Oi, pessoal! Bom, estávamos trabalhando então, na última aula, sobre sequestro de bens. A gente sabe que o sequestro, é em razão de bens decorrentes ou obtidos através do crime. Agora, a hipótese de constrição de bens sem que esse valor ou coisa tenha sido obtido ou seja em decorrente do crime, ou seja, sendo produto direto ou indireto do crime. Pode acontecer que recaia a constrição de bens sobre bens lícitos do acusado. Indiretos ou indiretos. Bens ilícitos. Aquilo que ele obteve com trabalho, árduo, etc. Pode acontecer isso. Mas a gente já sabe que é em último caso, Ou quando insuscetíveis os bens ilícitos para salvaguardar a reparação dos danos, tá? Mas vamos lá. A primeira hipótese é especialização e registro da hipoteca. Não estou falando aqui em hipoteca. Estou falando em especialização e registro da hipoteca. É diferente da hipoteca, tá? E o que vem a ser isso? Bom, a hipoteca, vocês sabem melhor do que eu, que é um direito real que recai sobre coisa alheia, Ou seja, o que se obtém, o que se requer no processo penal, na verdade, não é a aplicação da hipoteca em si. O que a gente quer é a especialização e o seu registro, tá? Então, o que se considera especialização? Vocês também sabem melhor do que eu. É estimar o valor do dano e o valor do bem. Então, a especialização consiste em estimar o valor da responsabilidade, ou seja, o quanto se deve através do dano, bem como estimar o valor do bem ou bens designados. E é aqui que é o maior problema. Pode incidir sobre o patrimônio do acusado na exata medida em que seja necessário para garantir a futura reparação do dano. Ou seja, pode atingir inclusive bens de família. Então, objeto, já falei, todos os bens que licitamente, aqui não se considera bens ilícitos, porque bens ilícitos a gente fala de sequestro, que integram o patrimônio do acusado, mesmo que seja bens de família. Então, se na aula passada eu dei exemplo, por exemplo, daquela holding familiar que se cria para distribuir a herança, vamos imaginar que dentro dessa holding só existe bens ilícitos. Bens em que o acusado obteve lá 30 anos antes de entrar para o mundo do crime. Pode recair? Pode recair sobre essa holding, tá? Requisito. A gente precisa de uma certeza da infração. Aqui a gente precisa de materialidade plena. Não se fala aqui em indícios de materialidade. Se a gente já está fazendo uma constrição, embora não no que tange a hipoteca, mas a especialização e o seu registro, que registro também é grave, a gente precisa de uma certeza da infração. E indícios suficientes de autoria, Por que indícios? Porque se a gente já tivesse certeza, a gente já recaria com uma sentença condenatória, Estamos falando aqui em medidas que acontecem no decorrer do processo, enfim, da persecução penal. Mas aqui, se a gente já está falando sobre bens ilícitos, ou seja, que podem e é legitimamente possível atingir terceiros, logo, somente no processo penal, não em fase de investigação, tá? Então, dentro da persecução penal, a gente só admite essa possibilidade aqui, essa medida cautelar, em sede de processo penal, depois de recebida a denúncia, tá? Mas isso é uma construção doutrinária, a lei não fala sobre isso. Então, como que funciona? Ao receber o pedido, é sempre em autos apartados, em incidente, o magistrado ele vai nomear um perito, para quê? Para que arbitre o valor da responsabilidade e promova a avaliação dos bens. É necessário que promova essa avaliação dos bens, tá? Depois de apresentado o laudo de avaliação, as partes elas devem ser ouvidas para que possam elas mesmas discutir o valor que for arbitrado pelo perito. Seja no que tange a responsabilidade, seja no que tange ao valor do bem, Então, eu acho que meu apartamento vale 3 milhões, mas o perito disse que vale 2. Há uma discussão aqui. E nesse sentido, eu posso contrapor essa perícia feita por ele, Então, estando presentes requisitos, uma
magistrado ele vai determinar a inscrição, ou seja, depois de feita a avaliação, aí ele determina o registro da hipoteca. O que não é hipoteca, é o registro da hipoteca, né? Em se tratando de bens imóveis, necessários para garantir a responsabilidade do suposto criminoso. Salvo, e aqui é uma possibilidade, se oferecer caução suficiente. Então eu dou lá um cheque em branco praticamente, né? Eu dou lá um cheque de 3 milhões, que é o valor necessário para quê? Para a possível reparação do dano. Veja, aqui a gente já consegue observar que o objetivo aqui é, como toda medida cautelar real, fazer surtir efeito os efeitos da condenação. Se eu dou um calção para isso, eu já estou garantindo os efeitos daquela condenação, eu já estou garantindo a reparação do dano. Logo, não haveria necessidade da inscrição. Embora a avaliação, sim. Até porque eu vou prestar o calção com o valor que foi avaliado, né? Então, foi avaliado lá a reparação do dano em 2 milhões. O meu calção vai ser nesse valor também, tá? E aqui pode ser em dinheiro, né? Ou em títulos de dívida pública, pelo valor da cotação da bolsa. E isso aqui é complicadíssimo, mas fica para um outro momento. Aí, transitada em julgado a sentença penal condenatória, aí os autos de hipoteca devem ser remetidos ao juízo cível. Porque é a partir do juízo cível que vai fazer a hipoteca, o procedimento da hipoteca. E aí vocês perguntam para outro professor civil. Mas o que acontece aqui? Aqui, então, feita a especialização e registro da hipoteca, os autos serão remetidos para o juízo cível e a partir de lá, o juízo cível faz a hipoteca daquele bem imóvel, tá? Logicamente, se ele for absolvido, esse bem volta ao sujeito, né? Então, não tem mais a inscrição da hipoteca. E o arresto? No mesmo sentido, pode recair sobre todo o patrimônio do acusado. E o arresto, ele vai se dividir em arresto prévio de bens imóveis, ou seja, o que vai vir antes lá do que a gente estava falando da inscrição da hipoteca, ou sobre bens móveis, tá? Então, o artigo 136 vai dizer: o arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, no prazo de 15 dias, se não for promovido o processo de inscrição da hipoteca, né? E o artigo 137 vai dizer: se o responsável não possuir bens imóveis ou o possuir de valor insuficiente, é possível que sejam arrestados bens móveis. E no que tange ao arresto prévio de bens imóveis, essa medida, nada mais é do que um bloqueio de bens, ele vai anteceder o processo de inscrição da hipoteca, né? Então, aquela medida que a gente falou antes de avaliação e inscrição da hipoteca, às vezes demora. Todo esse procedimento, às vezes, demora. E, às vezes, existe ali algumas razões, fundado receio, para que aquele sujeito dissipe aquele bem. Esteja vendendo aquele bem, enfim, dissipe aquele bem imóvel. Então, não daria tempo da avaliação e do registro da hipoteca. Então, é possível esse bloqueio prévio daquele bem imóvel, tá? Caso existam fundadas razões para isso, né? E aqui, então, é uma fase preparatória à concessão da especialização da hipoteca, né? Então, é antes daquele procedimento que a gente viu, de avaliação, especialização, enfim, registro da hipoteca, né? Então, sabendo ser complexo e moroso o procedimento da inscrição, o legislador trouxe a possibilidade de se promover o quanto antes o bloqueio daquele bem, né? Como medida de garantir a sua própria eficácia, desde que a gente tenha fundado receio de que aquele bem esteja sendo o quê? Dissipado. Mas é verdade, embora a gente não tenha um rigor lá, como a gente tem no registro da hipoteca, porque a gente precisa de uma avaliação, daí as partes precisam ser ouvidas, aí as partes apresentam contraprova, é possível, né, que as partes apresentam outro perito, enfim, um processo moroso de especialização e registro da hipoteca, embora lá a gente tenha um rigor maior para isso, até porque vai recair lá o registro, então todo mundo que for no cartório vai ter o registro lá documentado, aqui no arresto é diferente. Por quê? Porque aqui no arresto, embora a gente não necessite de toda essa fase morosa, o valor da responsabilidade deve ser arbitrado. Ora, não há sentido
sentido que eu bloqueie. O cara é o dono da Amazon. Então não há sentido que eu bloqueie todos os bens do acusado, sendo que o crime que ele cometeu é de R$500, né? Então não há sentido isso. Então é preciso sim, que seja feito, embora uma avaliação menos morosa, né? Uma avaliação com menos rigor, mas é preciso sim que seja arbitrado o valor da responsabilidade e o dos bens imóveis. Preciso saber o valor daqueles bens imóveis para que eu faça o bloqueio. Se o valor da minha dívida é de R$1.000, se o valor da minha responsabilidade recai em R$1.000, não há sentido eu fazer a constrição de um bem de 2 milhões. Né? Por isso que é necessário, embora com menos rigor que a gente tem na especialização da hipoteca, aqui também é necessário que a gente arbitre o valor da responsabilidade e o valor do bem imóvel. E aqui uma parte bem importante. Esse arresto prévio, né? Ou seja, que só vai acontecer se a gente tem ali fundadas razões que o bem esteja sendo o quê? Dissipado, né? O arresto prévio, ele vai ser revogado se, como o próprio nome diz, ele é prévio, se no prazo de 15 dias não for promovido o procedimento da especialização em hipoteca, tá? Então, o arresto prévio, ele deve vir antes desse procedimento moroso que é a especialização da hipoteca, tá? Então, se nesse prazo não foi iniciado o procedimento da hipoteca, não há mais sentido o bloqueio daquele bem, até porque aparentemente não há interesse em manter essa constrição, tá? Então, estamos falando do arresto de bens imóveis, que ele é prévio ao procedimento de especialização em hipoteca. Agora, vamos falar do arresto de bens móveis. O arresto de bens móveis exige menos, rigor no que tange aos bens imóveis. Porém, ele é a última ratio. Eu só posso bloquear bens móveis quando os imóveis forem de valor insuscetíveis ou inexistentes, né? Então, o artigo 137 vai dizer, quando o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora. Aqui, suscetíveis de penhora. No que tange aos imóveis, a gente podia bloquear bens de família. Agora, bens móveis, a gente precisa que seja suscetível de penhora. Ocorre de forma subsidiária, ou seja, só quando os bens imóveis forem insuficientes ou não existirem, né? Então, diversamente que ocorre com sequestro, bens imóveis que são objeto de arresto devem ser de origem lícita, né? Da mesma forma como dos bens imóveis. Todo arresto deve ser de bens imóveis, né? Integrantes do acervo patrimonial do acusado, bem como ser penhoráveis. Aqui eu necessito de caráter de penhorabilidade. Então, aplica-se, na hipótese, a mesma sistemática utilizada para a hipoteca legal. Ou seja, o ofendido que possuir legitimidade para possuar, inclusive o Ministério Público, deve haver prova da infração e indícios de autoria. Aqui a gente necessita que a infração tenha acontecido. E, logicamente, pode acontecer que o sujeito seja desapossado da coisa. Então, o cara tem um iate, né? É possível que ele seja desapossado daquele iate. Então, ele não pode mais navegar ali na Bahia, ali não pode mais navegar naquele ambiente. É possível que ele esteja desapossado da coisa. E aí recai naquela discussão que a gente estava falando, que daí é necessário que alguém proteja aquele bem. E se aquele bem for deteriorado, é possível a alienação antecipada. Mas a alienação antecipada fica para a próxima aula. Gente, até! Tchau, tchau!